Boa tarde, caros estudantes. A partir de agora, nós iremos tratar sobre o tema relacionado à cultura, né, no sentido sociológico e no sentido antropológico. Então, nessa aula, nós nos focaremos nas definições principais, sobretudo as definições de cultura, que é um termo bastante complexo, é um termo que tem várias definições dependendo das correntes sociológicas e até mesmo do tempo em que elas foram elaboradas, né? E é um termo também que ainda está em discussão, ou seja, nessas definições que serão apresentadas, elas não necessariamente são definições fixas, né? Até atualmente nós temos ainda um grande debate sobre o que significa cultura, né? Com certeza, cultura é um dos conceitos mais complexos de ser trabalhado na sociologia e na antropologia também, né? Sem, de certa forma, um consenso, né? Ou seja, uma definição precisa para todos, né? Que sirva para esse termo, né? Então, o que é cultura, né? Então, como eu afirmei, é uma questão bastante difícil de responder por conta das várias possíveis definições que são existentes para esse conceito. E também, né, pelo fato de que diferentes grupos enxergam cultura também de diferentes maneiras. Nesse sentido, o termo cultura ele é bastante relativizado, não apenas porque diferentes vertentes teóricas definem cultura de um jeito, como também diferentes grupos sociais, diferentes sociedades, povos, também definem cultura de forma diferente. Então, pegando algumas definições que nós temos, né, o escritor T.S. Eliot, né, em Notas a respeito da definição de cultura de 1948, ele afirma que cultura pode até ser descrita como aquilo que faz a vida valer a pena viver, né? Ou seja, né, para ele, a vida humana, né, a vivência humana, ela é caracterizada pela cultura, né? Sem a cultura, o ser humano, ele não iria ter uma vida, né? Ele não iria ter uma vivência, ele iria apenas sobreviver como qualquer outra espécie animal, né? Iria competir para conseguir sua subsistência, né? E tentar perpetuar sua espécie, né? A cultura, para ele, é o que dá significado para os seres humanos, né? Então essa seria uma definição primeira, vamos dizer dessa forma. Entre os etnógrafos que se aprofundaram sobre o tema, nós temos também definições variadas, né? Edward Taylor, né, que é um dos grandes representantes do evolucionismo social, ele, em Cultura Primitiva, um texto de 1871, afirma que cultura é, em seu amplo sentido etnográfico, este todo complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costumes ou quaisquer outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa definição, né, embora bastante problemática, ela é interessante, né? Taylor, ele foi um dos primeiros a se preocupar com a definição do termo de cultura. Embora ele parte de um pressuposto de certa forma evolucionista, né? Ou seja, ele acreditava que as sociedades humanas elas tinham graus diferentes de civilização, oscilando entre a selvageria e a barbárie, sendo os sistemas religiosos, né, um espelho desses graus de civilização e de barbárie, né? O Taylor, ele busca a primeira definição universal de cultura. E nós podemos ver que cultura para ele é uma característica material, né? Já que ela inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis e costumes, e também, né, diz respeito, de certa forma, à noção de fato social, né? Porque nós temos, né, quaisquer outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Nesse aspecto, qualquer ser humano que é inserido em uma sociedade, ele absorve a cultura, né? E se a gente for retomar o Durkheim nesse sentido, a absorção se dá a partir dos processos de socialização que moldam o sujeito, constituindo o chamado fato social, que é externo, geral e coercivo, né? Então, para ele, o ser humano ele acaba sendo passivo com relação à cultura. A cultura já existe na sociedade. Quando o ser humano nasce nessa sociedade, ele acaba absorvendo esses elementos
culturais. E é justamente nesse sentido que nós temos a grande problemática da definição de Taylor, né? Pois se a cultura é que faz os seres humanos, quem que faz a cultura, né? Se nós observarmos bem, a cultura ela é feita pela sociedade, ela é construída pela sociedade e num processo dialético a cultura ela acaba influenciando as gerações seguintes. No entanto, a cultura se altera, né? Que é o ponto que nós iremos tratar posteriormente, né? No entanto, a definição de que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis e costumes, né, também é uma definição que até hoje é bastante utilizada para a cultura, né, em diferentes vertentes, né? Essas questões, né, que são as características gerais de um povo, né, e que seriam caracterizados como cultura. A grande diferença é que o Taylor, ele vê a cultura como uma coisa fixa, né? Ou seja, cada povo tem a sua cultura, cada sociedade tem a sua cultura e isso é natural, né? Ou seja, há uma naturalização da cultura para Taylor. Então, né, cada povo, né, cada grupo étnico, vamos dizer dessa forma, ele naturalmente possui uma cultura diferente, que é um outro ponto que será problematizado posteriormente. Já Franz Boas, um dos grandes expoentes do difusionismo e do relativismo histórico, né, ele em Antropologia e Vida Moderna de 1928, ele afirma que a cultura abrange todas as manifestações de hábitos sociais de uma comunidade, as reações do indivíduo afetados pelos hábitos do grupo em que vive e o produto das atividades humanas, como determinado por esses hábitos. Então, o Franz Boas, ele já pensa a cultura de uma forma um pouco mais dialética, né? Então, para ele, são todas as manifestações de hábitos sociais de uma comunidade, né? Nesse sentido, há uma aproximação com o Taylor, né? Porque nesse sentido incluiria também conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes. No entanto, vai mais além, né? Não se resume apenas a isso. Não se resume apenas a esses hábitos, a essa materialidade. Se resume a todo o comportamento humano em sociedade. Então, nessa definição, a cultura, ela diz respeito a todo o comportamento que o ser humano tem quando imerso em uma sociedade. E outra característica também é a noção das reações do indivíduo afetado pelos hábitos do grupo em que vive e o produto das atividades humanas, né? Então, nesse sentido, o ser humano ele não é apenas um absorvedor de cultura, ele reage à noção de cultura, né? Então, ele acaba sendo afetado pelos hábitos do grupo em que ele vive, os hábitos culturais, porém, ele reage a esses hábitos também, não sendo uma coisa tão fixa, né? Não sendo uma coisa tão unilateral como o Taylor presumia. Já Bronislaw Malinowski, né, em Enciclopédia das Ciências Sociais, de 1931, ele afirma que a cultura é uma unidade bem organizada dividida em dois aspectos fundamentais, um corpo de artefatos e um sistema de costumes. Então Malinowski, ele também acaba tendo, de certa forma, uma visão mais rígida da cultura, no entanto, ele divide a cultura em dois aspectos, né, o que ele chama de corpo de artefatos, que na verdade diz respeito a toda a questão material da cultura, né? Então, a cultura como uma coisa material, né? Malinowski, na verdade, ele estudou sociedades nativas, né? Os trombriandenses, principalmente na Papua Nova Guiné, né? Então, para ele, a cultura, ela se manifesta a partir dos elementos materiais, né? Mas ele também se manifesta a partir dos costumes, né? A partir de hábitos imateriais. Nesse sentido, ele se aproxima também da visão do Franz Boas, né? Ao falar que a cultura ela é as manifestações de hábitos sociais. No entanto, ele divide entre hábitos mais materializados, que são os artefatos, e os hábitos mais imateriais, né? Que são relacionados aos costumes de uma forma geral, né? Essas são as definições mais antigas, podemos dizer, dessa forma de cultura, né? Posteriormente, nós vamos ter novas definições a respeito de cultura, né? Por exemplo, Alfred Kreber e Clyde Kluckhohn, em Cultura, uma revisão crítica dos conceitos e definições, eles fazem uma análise sistemática de 162 noções de cultura pelo mundo inteiro e consideram, a partir dessa análise, a impossibilidade de um conceito geral, né? Então, eles são os primeiros a criticar
a cultura como um termo universal, né? Para eles, a cultura, ela consiste, na verdade, muitas vezes numa definição mais relativa. Ela não é um conceito universal, ela não é um conceito compartilhado por todos. Essas 162 definições que eles pegam, elas são diferentes, embora até tenham alguns pontos em comum, elas são diferentes, o que impossibilita uma definição de cultura geral, né? Então ele afirma, né, que consistindo em padrões explícitos e implícitos de e para os comportamentos adquiridos e transmitidos por símbolo, constituindo as realizações distintivas de grupos humanos, incluindo a sua incorporação em artefatos. O núcleo essencial da cultura consiste em ideias tradicionais, isto é, historicamente derivadas e selecionadas. Esse é um ponto importante, né? Quer dizer, a cultura, ela está intimamente relacionada à tradição, e é uma tradição seletiva, né? Ou seja, não é qualquer elemento, não é qualquer hábito, não é qualquer costume antigo que se manifesta em cultura. São apenas aqueles que são ordenados para a coesão social e principalmente seus valores anexos, né? Os sistemas de cultura podem, por um lado, ser considerados como produtos de ação sobre os outros elementos, como condicionais de ação futura. Então, nesse sentido, também há uma relação um pouco mais dialética com relação à cultura, né? Para eles, a cultura, ela pode ser produto da ação, né? Nesse sentido, né? Não é tanto aquela noção de que o ser humano ele absorve a cultura já presente, né? Mas na verdade a sua ação, né? A ação do ser humano em sociedade é o que produz cultura, né? E condicionais de ação futura, porque a cultura que é construída em um tempo, ela acaba servindo para gerações futuras. No entanto, a ação das gerações futuras irá também alterar alguns aspectos culturais. Então, nós já temos uma definição que pensa a cultura de uma forma mais dialética e mais dinâmica também. Dialética, pois, por um lado, a cultura ela molda a subjetividade, mas ela é influenciada também pela ação humana. Então, a ação humana, ela que acaba moldando a cultura, né? No entanto, a cultura ela se perpetua para gerações seguintes que acabam alterando essas definições, né? Que acabam alterando essas noções. Clifford Geertz, em A Interpretação das Culturas de 1973, ele afirma que a cultura é um padrão historicamente transmitido de significados incorporados em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas, por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e atitudes em relação à vida. O Clifford Geertz, né, que no caso é da antropologia mais interpretativa, vamos dizer dessa forma, que é bastante crítica da antropologia tradicional, né, que é bastante crítica da questão da etnografia e da questão do testemunho, né? Nesse sentido, o Geertz, ele acaba propondo a definição da cultura como um fenômeno historicamente construído, né? Então, nesse sentido, é um fenômeno que é construído em um contexto histórico, né? E que é transmitido para as gerações seguintes, que incorporam em símbolos num sistema de concepções herdadas, né? E expressas em formas simbólicas, que é usada para a comunicação também. Então, nesse sentido, nós temos o grande valor da história para a formação da cultura. Há uma aproximação também com a definição do Kreber e do Kluckhohn, né? Já que nesse aspecto a cultura ela é um produto da história, ela não é uma coisa fixa, ela não é uma coisa imutável, ela é produto dos contextos históricos. Então nós começamos a ter nesse momento a noção da cultura como algo dinâmico, ou seja, a cultura é algo que se transforma, a cultura ela não é fixa como Taylor sugeria, ela não é, por exemplo, cada povo tem a sua cultura e isso remete a antigas tradições que não foram alteradas. Não, na verdade a cultura ela é decorrente de um processo histórico e ela está em constante transformação, né? E o brasileiro Darcy Ribeiro, com o título Cultura 1986, afirma que a cultura é o conjunto e integração dos modos de fazer, agir, pensar, desenvolvidos ou adotados por uma sociedade como solução para as necessidades da vida humana associativas. Então, né, para Darcy Ribeiro, né, o que é o chamado sentido ecológico da cultura, como também é conhecido, para ele,
A cultura é praticamente tudo que existe na relação humana numa sociedade, né? É os modos de fazer, agir, pensar que são desenvolvidos ou adotados, né? Então, nesse sentido, nós temos também a noção da cultura como dinâmica, pois ela é desenvolvida, ela não é fixa, né? E por uma sociedade como solução para as necessidades da vida humana associativa. Nesse sentido, nós temos também a noção da cultura como um elemento essencial para a socialização e para a associação, né? Então, nesse sentido, a cultura ela tem uma razão de existir. Ela não é apenas tradição, ela é a chave para a união e a coesão das sociedades, né? Nesse sentido, então, nós temos absorvendo essas últimas definições, né? Nós temos então a cultura como um fenômeno dinâmico em constante transformação, né? Que é historicamente construído, né? E que se altera conforme os contextos históricos, mas que está vinculado às necessidades de socialização humanas, né? Então, nesse aspecto, nós temos uma definição um pouco mais próxima, embora ainda questionada, né, a respeito da cultura na sociologia contemporânea, né? Então, muitos aspectos dessa discussão só mostram como o conceito de cultura é um conceito muito complexo, né? Um conceito bastante complexo, né? Já existe, nós vemos, né? Esse aqui é apenas uma pequena parte da grande discussão que houve sobre cultura no passado e é uma discussão que ainda permanece. Tratando disso, nós podemos falar dos tipos de cultura e nesse momento nós devemos ter um certo cuidado, né? Nessa aula nós estamos sistematizando as noções de cultura, né? Então nós não devemos levar necessariamente essa noção de tipos de cultura ao pé da letra, pois como o próprio termo de cultura, ele é um termo que é bastante controverso, né? Ele tem várias definições, ele tem várias interpretações distintas, né? Não existe um consenso sobre o que é cultura, podemos dizer dessa maneira, então tipificar um conceito tão complexo seria, né, uma coisa bastante equivocada. No entanto, para sistematizar, vamos dizer dessa forma, fazer uma apresentação de uma forma mais pedagógica, nós iremos fazer isso na aula, mas deve-se ter consciência de que, né, não se pode, né, não se deve classificar a cultura necessariamente desse jeito, justamente por ser um conceito bastante complexo, né? Então, se nós formos pegar as definições de tipos de cultura que nós encontramos, até mesmo no senso comum, vamos dizer dessa forma, nós podemos pensar a cultura nos seguintes aspectos: a chamada cultura popular, que a grosso modo são manifestações culturais que estão vinculadas ao ethos, né? Ou seja, aos costumes, à moralidade de um determinado grupo social, nacional ou religioso. A cultura popular, na verdade, ela é o quê? A cultura popular, né, ela é uma construção de certa forma. Como assim ela é uma construção? Né? Justamente, principalmente durante a época do romantismo, do folclorismo, começou a se pensar, né, em várias sociedades qual que era a origem da cultura popular e passou a se valorizar principalmente as classes camponesas, as classes rurais nesse sentido. Então, nesse sentido, várias manifestações diferentes das culturas camponesas, elas acabaram sendo sistematizadas, né, e unidas em uma coisa só, né? Isso que teria dado origem à noção de cultura popular, né? Inclusive a própria palavra folk, né, de povo, né, acabou originando o termo folclore, né, ou folclórico, vamos dizer dessa maneira. Então, né, a cultura popular, ela está vinculada ao ethos, né, aos costumes de um povo, seria a origem dos costumes do povo, né? Então, nós temos, por exemplo, a valorização principalmente das zonas camponesas, das zonas rurais, da Idade Média, entre outros exemplos, como a origem da cultura de um determinado lugar. Isso carece bastante de uma definição científica, sobretudo porque é muito complicado precisar onde surgiu a cultura de um determinado lugar. Já que a cultura está sempre em transformação, é difícil presumir quando, onde e mesmo se a cultura ela surgiu em um lugar ou se ela foi o resultado da interação de diferentes hábitos que acabaram se padronizando com o tempo, né? Mas nesse sentido, a cultura popular, né, o que nós entendemos de cultura popular, é muitas vezes vinculada, né, ao início, ao que é considerado a raiz
da cultura nacional, né, ou de grupos sociais. Nesse sentido, aqui no Brasil mesmo, nós temos os costumes regionais no interior brasileiro, né? Então, cada região tem vários costumes, tem vários de seus costumes, né? E isso é tratado muitas vezes como cultura popular, podemos dizer dessa maneira, né? Nesse sentido, né, a cultura popular, ela é a expressão, né, mais pura da cultura de um povo, distante do urbano, distante da ocidentalização, distante da industrialização e do capitalismo, o que teria preservado as suas raízes, o que é uma noção falaciosa, né? É uma noção falaciosa, pois aí você presume, né, que a região camponesa ela está descolada do resto da integração global, o que não é verdade. Nunca na história o campo ele foi tão vinculado, interligado às relações do comércio internacional como atualmente, né? Mas de certa forma existe essa construção, existe essa visão, né, do campo, da zona rural, né, das comunidades tradicionais, elas serem as guardiãs de uma cultura raiz, né, de uma cultura original, né? Então, assim, nós pegamos vários costumes do Nordeste brasileiro, do Norte, né, até mesmo do interior do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, né? Assim como em outros países também, né? Ou nos Estados Unidos, a valorização do Oeste como a base da cultura americana, né? Ou então mesmo na Europa, a valorização das zonas camponesas, que foi justamente o que inspirou o folclore, né? As narrativas orais dos camponeses que foram compiladas por vários folcloristas, como é o caso dos irmãos Grimm, né? Que acabaram consolidando o folclore. No entanto, se nós tivermos uma observação mais crítica, nós veremos que não existia uma cultura raiz padronizada, eram várias manifestações culturais. No entanto, para desenvolver uma identidade nacional, foi necessário estabelecer um padrão, muitas vezes baseado em algumas manifestações culturais desses grupos, para criar a noção da cultura popular, né? E aí a gente tem a cultura de massas. O que é a cultura de massas? A cultura de massas é a reificação, né? Quando a cultura popular ela é transformada em coisa e é vendida no mercado, né? Estão disponibilizadas no mercado. Um exemplo que nós temos aqui no Brasil é a música sertaneja. O sertanejo que é mais vinculado às gravadoras, que é mais vinculado aos grandes conglomerados de música, ele não tem nada a ver com o sertanejo tradicional, né? Ele não tem nada a ver com o sertanejo das comunidades do sertão brasileiro, né? Se nós analisarmos bem, eles são bem diferentes. No entanto, a cultura de massas, né, a indústria cultural, vamos dizer dessa forma, ela pega esse elemento cultural, transforma numa coisa sólida, né, acaba potencializando, vamos dizer assim, com o que a audiência gosta e acaba difundindo na mídia como se fosse cultura popular. Muito daquilo que nós chamamos de cultura popular, na verdade, é cultura de massas, né? A música popular brasileira, ela não tem nada de popular, né? Na verdade, ela é a música de massas brasileiras. Ela pode ter se inspirado na cultura popular, mas ela não é a cultura popular, né? Se nós formos pegar por essa definição, e sim uma versão mercantilizada da cultura popular, né, que acaba inclusive se adequando muitas vezes a uma audiência urbana, a uma audiência que é vinculada à industrialização e à globalização, né? Então, nesse sentido, muitas músicas, o próprio country nos Estados Unidos, né, que é o típico da música tradicional americana, ele é muito distante do country original, né, do country que era comum dos primeiros músicos, né? Até mesmo outros setores musicais, o jazz, o blues, o samba, o axé, né, eles são muito distantes das suas versões originais, né? Se é que é possível pensar em uma versão original, né? Eles são, na verdade, uma mercantilização que tem o selo da cultura popular, inclusive para vender para o exterior, na demonstração de que isso é a cultura popular brasileira, ou a cultura americana, ou a cultura alemã, né, a espanhola, que seja, né? Então, na verdade, é muito do que nós entendemos como cultura pop ou cultura popular, na verdade é cultura de massas, né? Que é a mercantilização e a adaptação da cultura popular
para o mercado que principalmente é composto por uma classe urbanizada que vive da industrialização e do setor terciário, né? Aí nós temos também a chamada subcultura, que é um termo bastante problemático também, né? Pois subcultura dá a entender que existem algumas culturas que são maiores do que as outras, ou algumas culturas que são mais culturas do que as outras. Se a gente for pegar as definições mais modernas, isso não existe, né? Na verdade, esse termo até acaba sendo um tanto quanto evolucionista, né? Vamos dizer dessa forma, até eurocêntrico em certa medida. Mas o que seria essa noção de subcultura que é usada? Que é o uso seletivo de alguns elementos para reforçar uma identidade étnica, social ou de gênero, né? Nesse sentido, um exemplo que nós temos é o uso do turbante por mulheres negras, por exemplo, né? O uso do turbante é o que necessariamente? É uma demonstração que as mulheres negras elas usam, né? Elas usam para exprimir publicamente, materialmente, a sua identidade afro-brasileira, né? No caso brasileiro, né? O afro-americana, no caso das Américas, né? Então, né, nesse sentido, nós temos a apropriação de um símbolo tradicional para a demonstração de uma identidade contemporânea. Um outro exemplo que nós temos também é, por exemplo, o uso de roupas e chapéus de cowboy, né, de sertanejos, por aqueles que admiram a música sertaneja, vamos dizer dessa maneira, né, nos rodeios, entre outros exemplos. Também, né, você tem uma apropriação de um elemento para exprimir materialmente sua identidade como simpatizante daquele elemento. Então pode variar muito de lugar para lugar, de caso para caso e de intensidade para intensidade também. Nós temos também a chamada contracultura, né, que é um termo que surge na década de 50 principalmente, e que diz respeito a manifestações culturais que se opõem à cultura hegemônica, né, à cultura dominante, né? Então são manifestações mais marginais, minoritárias, né, mais subalternas, até mesmo podemos dizer dessa forma, que buscam criticar a cultura dominante, ou o padrão de cultura que se quer por estabelecido, né? Então, há uma relativização de cultura, né, que se baseia em manifestações desvencilhadas do status quo, né? Então, um exemplo que a gente tem é a música independente, né, a indie music, né, como é conhecida, né, que é basicamente o quê? É uma nova forma de fazer música descolada das gravadoras e que muitas vezes acaba se agrupando em nichos, em alguns grupos que são simpatizantes desses estilos musicais. Não são músicas tão massificadas, vamos dizer dessa forma. Elas não são tão vendidas ou tão aceitas, vamos dizer assim, pela comunidade de uma forma geral. Mas ela acaba criando subculturas, né? Ela acaba criando grupos que acabam se simpatizando, né? Nichos que acabam se simpatizando com esse estilo musical. O movimento hippie também é um grande exemplo de contracultura, pois ele questionava os valores da cultura ocidental, né, como a única cultura correta ou como a única cultura civilizada, ao usar justamente vários elementos de culturas de outros povos para criticar, né, a cultura ocidental. Nós temos a cultura subalterna, né, em que são manifestações de grupos minoritários, que são marginais ao poder hegemônico, né? Então seria mais ou menos manifestações culturais que são muitas vezes sendo contrárias ao poder dominante, como o caso do rap de ruas dos Estados Unidos, que é bem diferente do rap mercantilizado, né, do rap da cultura de massas. Nós temos também a manutenção de práticas islâmicas em países cristãos, então imigrantes muçulmanos que vão para países cristãos e usam roupas tradicionais muçulmanas, assim como também fazem todo o cerimonial muçulmano, eles evitam se assimilar, né, vamos dizer, eles evitam se aculturar, vamos dizer dessa forma. Então são manifestações de grupos específicos que vão de encontro à cultura hegemônica, né? E, né, como a definição de cultura que nós podemos ter, nessa noção de tipo de cultura, nós podemos tratar da antropóloga portuguesa, mas radicada no Brasil, né, Manuela Carneiro da Cunha, que escreveu, né, inclusive um artigo, né, chamado Cultura com aspas, né? E o que é cultura com aspas, né? Ela faz duas definições de cultura: a cultura sem aspas e a cultura com aspas. A cultura sem aspas é o que ela chama de a cultura em si, o conceito etnográfico. Então, né, a cultura sem aspas é o conceito sociológico, antropológico de cultura, que são
São esses conceitos que nós estamos trabalhando até agora. Já a cultura com aspas é o que ela chama de cultura para si, ou seja, como os povos enxergam sua própria cultura, né? Então, nesse aspecto, né, a grande diferença da cultura sem aspas, que seria o conceito sociológico usado, inclusive, como conceito científico e que é geral e tenta ser universal, embora não haja uma definição definitiva, a cultura com aspas, ela já diz respeito a como os diferentes povos enxergam a cultura, né? Nesse sentido, a gente retoma o texto do Kroeber e do Kluckhohn, né? Cultura é uma revisão crítica dos conceitos e definições que eles mostram, né? 162 definições diferentes de cultura, ou seja, diferentes povos enxergam sua cultura de formas diferentes. Um etnógrafo, um antropólogo, um observador externo pode enxergar alguns elementos de uma sociedade, né, diferente, né, como cultura, enquanto essa própria sociedade pode não enxergar isso como cultura e enxergar outras coisas como cultura que o observador não enxerga, né? Então nós temos essa problematização também da noção de cultura. E nesse aspecto, como que a cultura ela se caracteriza, vamos dizer dessa forma, né? Como que essas definições de cultura, elas acabam demonstrando a característica geral da cultura. Bem, as primeiras noções que nós temos de cultura, elas se pautavam na ideia da cultura como algo inerente ao ser humano, ou seja, é natural ao ser humano, né? E ao mesmo tempo homogênea, uniforme, única, costume e atemporal, né? Então quer dizer que a cultura, nessas primeiras visões, ela era inerente a um povo. Cada povo tem a sua cultura, né? E sempre foi assim, vamos dizer dessa forma, né? Não houve um processo histórico que formou aquela cultura. A cultura já é um projeto pronto que está presente, né? E os indivíduos apenas absorvem ela sem ter a capacidade de alterar. Essa visão sobre cultura não apenas retirava o protagonismo da ação humana na sua concepção como sociedade, né? Como também essencializava povo, raça, religião e etnia a determinados aspectos culturais, né? Então, nesse sentido, nós temos a formação dos estereótipos, né? Então, por exemplo, o fanatismo islâmico, o tribalismo africano e indígena, a irracionalidade dos não ocidentais, né? Esses elementos aí, eles vieram muitas vezes dessa reificação da cultura, dessa transformação da cultura em uma coisa fixa, numa coisa inalterada, né? Isso daí é uma coisa muito presente, né, nessa primeira sociologia que nós vemos, né? E que vai acabar, de certa forma, contribuindo muito para a formação dos estereótipos, né? Porque se cada povo tem uma cultura fixa e eles nada podem fazer para alterá-la, né? Ou para alterar em si mesmo, eles vão acabar assumindo características naturais. Nesse sentido, os seres humanos seriam dotados de diferenças naturais, que são os estereótipos. Esses preceitos vão acabar servindo de base também para o racismo científico e também para a oposição à miscigenação, que é vista como a contaminação de culturas. O Malinowski mesmo, ele fala isso, né? O Malinowski, ele afirma que o mestiço, né, na sociedade da Oceania, né, os filhos de europeus, sobretudo ingleses, com nativos, eles eram como aberrações, né? Porque para ele, né, ele não integrava nem a cultura nativa nem a cultura ocidental. Ele ficava no meio dos dois, né? Ele acabava sendo uma mistura de raças e uma mistura de cultura, ou seja, ele não teria lugar no mundo. Malinowski não chega a ter uma visão tão evolucionista ou tão racista, né? No caso dele, ele acredita, né, que cada povo tem a sua cultura e que são diferentes, né? Então, os aborígenes terem a sua cultura, tudo bem, os ocidentais terem sua cultura, tudo bem também, mas o que era um problema para ele era justamente a miscigenação, pois o miscigenado ele não tinha lugar, ele era produto de duas culturas muito diferentes, e como havia essa noção essencializada de cultura, né, ele não teria lugar no mundo, ele não teria lugar nem na sociedade ocidental porque ele não era ocidental. Por outro lado, ele não teria lugar na sociedade nativa porque ele não era nativo também, ele seria como um fantasma, vamos dizer, dessa maneira, né? Depois, né, nós acabamos tendo outras definições que mostram um outro lado da cultura, né? A cultura como uma coisa mais dinâmica, né? Então nós vamos ter o Roque de Barros Alaraia, que é brasileiro, que vai escrever Cultura, um conceito antropológico, em que ele fala que a cultura opera com uma lógica própria e se mantém dinâmica. Então, valorizando o dinamismo da cultura, um conceito em constante transformação. Lloyd Quast, ele irá
escrever Compreendendo Cultura em 92, em que ele vai definir o chamado sistema concêntrico de atributos, no qual ele fala, né, que existe a cultura, de certa forma, é como um grande círculo, vamos dizer dessa forma, com vários círculos menores internos. E esses círculos, eles acabam sendo divididos, vamos dizer dessa forma, no meio dele nós temos o que é o real, né, a visão de mundo, depois o que é a verdade, que é as crenças, depois o que é bom ou melhor, que são os valores, depois o que é feito, que é o comportamento, e depois o que se sabe o que fazer, né, que é o chamado hábitos, né, que tem a ver muito com a noção dos costumes, né, mas envolvido nas relações de poder também, né, os costumes como parte da relação de poder, né, com o conceito do Bourdieu, né, modo de ser e agir do indivíduo em uma determinada sociedade, né. Então, né, o Lloyd Coast, ele tem essa visão concêntrica da cultura, né, que opera da visão de mundo para crenças, valores, comportamento e o hábitos, né? A cultura, então, ela é dividida em várias camadas para ele, e não é uma coisa simples, né? Já é o Edgar Schein, o suíço, né? Ele escreve A Chegada de uma Nova Consciência da Cultura Organizacional, em que ele fala a cultura em diferentes níveis, que é o que se vê, o que se diz e o que se crê e pratica, né? Então, o que se vê é a parte material da cultura, os artefatos e comportamentos, né? Aquela noção de artefatos mesmo do Malinowski que nós vimos, né? E o que se diz seriam as normas e valores, que é aquela noção também de costumes do Malinowski. Então, né, você tem a noção do material, né, que é os artefatos e os comportamentos, e o imaterial, que são as normas e valores. No entanto, Schein, ele acrescenta um outro ponto, né, que seria a base da pirâmide, que são os pressupostos subjacentes, que é o que se crê e se pratica, né? Então, né, você tem uma determinada cultura a partir dessas três grandezas, das suas grandezas materiais e imateriais, mas também da sua ação prática, porque nem sempre a ação prática corresponde ao que se vê e ao que se diz, né? Por exemplo, né, a gente pode pensar dessa maneira, né, uma coisa que é bastante característica, né, pensando nesse conceito do Schein, é aquela noção, né, de que todo brasileiro gosta de samba, né? Então você tem a mídia internacional observando o Brasil durante o carnaval, todo mundo sambando, todo mundo se divertindo, todo mundo se alegrando, né? Isso dá uma impressão, né? Então o que se vê é o povo brasileiro sambando, né? É o povo brasileiro sambando, então o que mostra que todos os brasileiros são exímios sambistas, né? Aí, né, o que se diz, né, as normas e valores, né, é a crença, né, de que todos os brasileiros, eles gostam de samba. No entanto, se nós pegarmos o que se crê e se pratica, nós veremos que não é todo brasileiro que gosta de samba, né? A análise do carnaval, primeiro, as pessoas que estão no carnaval, elas no mínimo devem se simpatizar com o desfile das escolas de samba. Se elas se simpatizam com isso, é claro que elas irão sambar naquele momento de descontração, ou pelo menos irão tentar, vamos dizer, dessa maneira, né? No entanto, se nós pegarmos um recorte mais geral, nós observamos com muita facilidade que não é todo brasileiro que gosta de samba ou que sabe sambar, né? Então, esse terceiro nível adicionado pelo Schein, ele acaba complementando bastante o Malinowski, pois o Malinowski, ele acabou naturalizando a cultura nos aspectos materiais e imateriais de um povo. No entanto, ele esqueceu de levar em conta que existe uma grande diferença entre teoria e prática, né? Um povo, ele pode se assumir como uma determinada cultura, mas isso não quer dizer que todos os seus integrantes vão seguir à risca aqueles padrões culturais, né? Nesse sentido, né, uma pessoa do sertão não é obrigada a gostar de sertanejo, né? Da mesma forma, um americano não é obrigado a gostar de country, um alemão não é obrigado a gostar de Beethoven, né? Ou de música clássica, né? Haydn, Mozart, que seja, né? Ou então das canções tradicionais, das canções folclóricas alemãs, né? Então, o que nós temos, né, é justamente isso, né? Você tem uma manifestação cultural que é percebida pelos sentidos, né, e que muitas vezes é assumida como ethos daquele povo, ou seja, como costume daquele povo, mas quando você dá uma observação mais atenta, você percebe que não são todos os que partilham desses aspectos, né? Não são todas as pessoas que partilham desses hábitos culturais, né? Então, esse terceiro nível, ele é muito importante
importante, pois ele auxilia a criticar a cultura como uma coisa hegemônica, ou seja, todos os seres humanos de uma sociedade absorvidos pela cultura. Não é assim. Ainda mais no mundo contemporâneo, no mundo globalizado, em que diferentes gostos, diferentes particularidades estão presentes, é cada vez mais complicado de se falar em uma cultura única ou hegemônica. Claro, né, a indústria de massas ela se favorece muito desses padrões de cultura, né? Pois isso é o que vende, né? É isso que dá mercado. O sertanejo raiz que não é sertanejo raiz, né? Ou então o samba tradicional que foi criado há uma semana, né? Esses aspectos eles acabam, né, fornecendo inclusive uma indústria de mercado e perpetuando uma noção de cultura como uma coisa fixa. E mais do que isso, como uma coisa partilhada por toda uma população que não necessariamente compartilha dessa noção de cultura, né? Então, né, uma coisa que nós podemos falar é que com base em todas essas definições que nós temos, nós podemos pensar da seguinte forma, né? Principalmente a partir dos chamados estudos críticos, né? E o que consiste isso, né? Consiste em pensar que a cultura, primeiramente, ela é aprendida e não inata. A cultura não nasce com a pessoa. Né? O ser humano ele não tem a cultura como um caractere biológico ou como um caractere natural. A cultura ela é aprendida. Né? Se um africano ele é criado na Alemanha, ele não vai necessariamente, pelo menos num primeiro momento, absorver a cultura de sua terra natal na África. Né? Ele pode até depois, posteriormente, né, em busca da sua identidade, se interessar por a cultura tradicional da região do qual ele seria proveniente, mas ele não vai nascer com uma cultura africana, né? Culturas africanas, já que a África ela tem grande diversidade, né? Da mesma forma, ela é compartilhada, então a cultura, os hábitos culturais, eles são compartilhados por um povo, né? Isso não quer dizer em nenhum momento que seja consensual, né? Como o Schein, ele presume, existe uma diferença entre teoria e prática. No entanto, existem alguns hábitos culturais que são mais partilhados do que outros necessariamente. É que é baseada na visão de mundo e nas ações, ou seja, a cultura, né, pensando na noção de Geertz, né, da antropologia interpretativa, a cultura ela é a visão de mundo, né? A cultura é a forma como o indivíduo em sociedade ele se relaciona com o mundo à sua volta, né? E é um conceito também, né, um fenômeno, podemos dizer dessa forma, que é baseado nas ações, ou seja, as ações humanas elas modificam a cultura, né? O ser humano ele não é apenas um objeto passivo da cultura, ele é sujeito na construção dessa cultura e na sua perpetuação também para gerações seguintes, que por sua vez são responsáveis pela alteração da cultura. Né? Aí nós temos também o fato da cultura ela ser simbólica, né? Então ela é baseada em símbolos, ou seja, uma série de significados atribuídos pelas sociedades. Então a cultura ela só tem um valor se a sociedade ela atribui valor àquele hábito cultural. Né? Uma sociedade, se você for pegar bem, uma sociedade ela tem vários hábitos, ela tem vários costumes, ela tem várias práticas e ações, mas não são todas que são necessariamente consideradas cultura. Né? Acabam sendo consideradas cultura aquelas que têm um valor simbólico para a sociedade em questão, né? Da mesma forma também, ela é integrada, né? Ou seja, ela está interrelacionada com todas as esferas da sociedade, né? Então, com a política, com a economia, né? Tanto que se fala de cultura política, cultura econômica, da sociedade em geral, das divisões regionais, locais, gênero, classes sociais, entre tantos outros exemplos, né? Ela está diluída em todos esses aspectos, o que faz a cultura ser um elemento bastante complexo e, ao mesmo tempo, também, né? Os fenômenos culturais como religião, economia e linguagem, eles existem em interdependência, né? Porque, né, um fenômeno ele acaba por interferir no outro, né? Então, né, se um povo ele tem uma certa cultura política, ou seja, ele interpreta a política de uma determinada maneira, provavelmente vai haver uma interpretação da economia, das questões sociais de uma maneira diferente também, né? Então, essa noção de cultura política é como o povo ele se relaciona com a política em um determinado contexto. Isso também se altera conforme o tempo. E por último, mas não menos importante, ela é dinâmica, pois ela está em constante
constante transformação, né? Quer dizer, a cultura, ela é bastante fluida, né? A cultura é bastante fluida, ela está em constante transformação. Observe, por exemplo, no nosso caso mesmo, o caso brasileiro mesmo. A cultura que nós temos, ela não é a mesma que há 100 anos, né? Se a gente observar bem há 100 anos atrás, os costumes, eles eram muito diferentes dos que são hoje, né? Nas vestimentas, nos gostos musicais, no comportamento, nas relações de gênero, entre tantos outros aspectos, nós temos uma grande diferença no mesmo território em um período de 100 anos ou até 50, né? Até percebe-se, por exemplo, a grande crítica da terceira idade à juventude. Se deve em grande parte dessa grande mudança cultural, né? A terceira idade acabou partilhando, vamos dizer assim, de valores culturais na sua juventude muito distintos dos valores culturais de hoje, né? Claro, isso não quer dizer em nenhum momento que os integrantes da terceira idade não podem se adaptar aos valores culturais modernos. Muito pelo contrário, eles acabam se adaptando. Na maioria das vezes eles acabam se adaptando, mesmo que não inteiramente, né? Mas você percebe, né, vamos dizer dessa forma, né, esses conflitos, né, que são decorrentes de diferentes visões de mundo de um mesmo território, mas de gerações diferentes, né? Até mesmo a própria noção de o que não é cultura, funk é cultura, por acaso? Se a gente for pegar a definição que nós vimos, sim, ele é considerado como cultura, ele é a manifestação, né? Ele é uma prática, ele é uma ação e uma visão de mundo de um determinado grupo social. Ele não deixa de ser cultura, como também não deixa de ser a música erudita, como também não deixa de ser o sertanejo, o forró, o axé, o frevo, o samba, o tango, o country, a música tradicional russa, a música tradicional alemã, né? Entre outros exemplos, né? Então, né, o que nós temos é justamente, né, muitas vezes nós tendemos a essencializar a cultura, caracterizar a cultura como uma coisa fixa, como uma coisa que é eterna e como uma coisa que é sempre do mesmo jeito, né, imutável, né, quando na verdade não é, né? A cultura, ela se altera constantemente e é justamente a ação dos seres humanos em sociedade que é responsável por essas transformações na cultura, né? Então, no momento é isso. Uma boa tarde para todos.